André Ferreira. Nós vamos continuar aqui na nossa série de vídeos de criando uma blockchain rudimentar, tá? Eu estou aqui com o projeto do Smart Contract aberto, mas a gente vai falar hoje sobre a Wallet, né? Uma extensão para Google Chrome, para navegador, igual a MetaMask, né? Semelhante à MetaMask, mas utilizando a nossa blockchain rudimentar como blockchain. Então, assim, comecei a fazer a implementação dessa wallet. A gente já tem algumas funções funcionando 100%, né? De importação de wallet, de pegar o saldo da carteira e tal. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi feita essa implementação. Vou seguir aquele modelo, né, que eu implemento, e aí depois eu vou comentando a implementação. Vou mostrar aqui como é que ficou essa implementação, né? Então já tenho a minha wallet aqui implementada, e aqui ele está falando que eu estou com 0 moedas porque meu servidor não está rodando, né? Então eu vou botar aqui o nosso server para poder rodar. Peguei o conecto errado, blockchain sample e blockchain. E aqui eu vou colocar a nossa blockchain para rodar, nosso node, né? Fiz várias modificações nesse código, ainda tem bastante coisa para fazer, mas ele já funciona legal. Eu ainda não corrigi alguns probleminhas ali que ele estava tendo, mas perceba que quando a rede está online, né, ele já pega o saldo da carteira e tal. E aí eu vou mostrar para vocês como que foi feita essa implementação. Inclusive tem uma parte aqui de opções que ele gera para você carteiras aleatórias. Então cada vez que eu dou F5 aqui, ele vai gerar uma Menanome aqui, né? E a gente pode validar essa carteira e tornar ela nossa carteira. Aí aquele padrão que todo mundo fala sobre wallets, né? Você tem que guardar essas frases de segurança caso você pretenda usar essa carteira para alguma coisa, né? E aqui eu também coloquei uma parte para você poder importar uma wallet, que foi exatamente o que eu fiz aqui, foi importar aquela nossa wallet principal do projeto, que tem 1 milhão de saldo, que foi que no Genesis a gente colocou para ela iniciar a rede com 1 milhão de saldo, né? Essa parte aqui de transferência de histórico eu ainda não finalizei, mas eu vou ao longo do processo aqui fazendo mais vídeos sobre isso, né? Sobre essa parte de transferência. Essa parte de transferência ela é relativamente simples de se colocar em produção, porque a gente já tinha feito, né? Aqui dentro do projeto, esse client.js, e faz exatamente isso. Então, é basicamente pegar essa informação aqui, no caso aqui, substituir essa informação aqui e essa informação pelos campos aqui e mandar transferir. Aí tem uma outra parte que é um pouquinho mais chatinha, que é mandar para a blockchain, esperar o TX ser validado. Quando o TX for validado ou der falha, né, apresentar aqui o histórico do que aconteceu. Eu coloquei aqui só de exemplo como é que ficaria, né? Então a gente consegue ver aqui um TX aqui de teste que foi feito, né? Enfim. Então tá funcionando as rotas bonitinhas do servidor e tal. Então vamos partir aqui para a parte de implementação. Bom, voltando aqui, nós vamos dar uma olhada aqui nesse código da wallet, né? Então, assim, para quem já tem um pouco mais de familiaridade com o padrão do Chrome Extension, né, que é o padrão aí das extensões para navegador, por mais que você possa estar fazendo extensão para Firefox ou para Opera ou para qualquer outro, é mais ou menos padrão esse modelo aqui. Então, o primeiro arquivo que a gente vai olhar é esse manifest.json aqui, tá? Nesse arquivo, nós vamos ter que adicionar algumas configurações, tá? Isso é relativamente fácil de você olhar a documentação. Você digita Chrome Extension no Google lá, você vai ver os padrões, né? Manifest.json, você pode colocar no complemento da pesquisa e ele vai mostrar como é que é o escopo dessa aplicação de uma extensão, né? É JavaScript, né? Bem básica, você pode adicionar frameworks e por aí vai. E aqui, vamos lá, vamos começar. Aqui eu estou falando que eu estou usando a versão 2. A gente já tem a versão 3 do manifesto. Só que as configurações são diferentes e tal. Eu não quis ter que olhar toda a documentação, porque eu estou acostumado a fazer extensões com esse manifesto 2.
e aí eu teria que me atualizar como é que faz com a versão 3, independente da versão que você for usar, o princípio é o mesmo, então vai funcionar e vai mudar, talvez vai ser alguma coisinha de segurança e tal, e por aí vai. Algumas propriedades mudam também nas versões, né? Então aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir permissão quando essa extensão foi instalada no computador de alguém. Eu preciso ter acesso ao storage, então as extensões elas têm uma forma de armazenar localmente as informações que você quiser, e esse storage ele é daquela extensão em específico. Então só quem consegue acessar essas informações e criar essas informações armazenadas ali é a extensão. Essa extensão específica, né? Cada extensão ela vai ganhar um código de identificação ali e tal, e a gente precisa pedir essa permissão. Essa permissão de Active Tape nem precisaria ter, mas eu penso no futuro de fazer uma implementação. Vocês já viram, por exemplo, em sites que você entra, que você fala assim, conectar com a MetaMask, né? E aí você clica no botão de conectar com a MetaMask, e a MetaMask abre e pede para você autorizar para você poder usar as funções da MetaMask dentro de uma API JavaScript local ali do navegador. Então você precisa ter essa Active Tab habilitada aqui para você poder interagir com o DOM daquela página que você está, né? Se você não tiver esse permissionamento, você não consegue ter isso. No futuro, eu acredito que eu vou fazer uma espécie de uma marketplacezinha pequenininha ali, usando os conceitos dessa wallet. Aí eu já não sei se eu vou partir logo para fazer essa implementação direto na MetaMask e a gente vai abandonar esse projeto, porque eu acredito que o conceito que eu queria passar das informações mais básicas de uma blockchain já está conseguindo, né, chegar num nível legal, assim, via código, né, e aí a gente já pode partir para fazer uma sidechain em Ethereum e usar a própria MetaMask para fazer essas implementações da Marketplace. Aqui, toda a extensão ela tem um script que você pode rodar em plano de fundo, né? Exemplo, se você precisa que a extensão tenha um push notification, se você precisa rodar algum tipo de rotina, né, para validar alguma informação e tal, você precisa desse script background. Ele vai ficar rodando independente do usuário estar interagindo diretamente com a extensão ou não. Aqui também eu defino um pop-up. O pop-up é o quê? Eu vou voltar aqui no browser, né? Pop-up é quando você clica na extensão aqui nesse ícone, essa caixinha que abre aqui, isso é o pop-up. Isso aqui é um HTML, né? Que chama pop-up HTML aqui e tal. Depois a gente vai passar por ele, mas só explicando o que é o pop-up. E aqui eu defino o option page, que também é um arquivo HTML que é justamente esta página aqui. O endereço, né, quando eu acesso esse diretório, é Chrome Extension, o ID da minha extensão, options.html. Nesse formato aqui que eu estou trabalhando, né, como eu estou trabalhando local e eu não tenho isso na Chrome Web Store, Chrome Extension Store, não lembro direito como é que eu preciso vir aqui nesses 3 pontinhos, vir aqui em extensões, carregar sem compactação, tá? E aí a minha extensão vai aparecer aqui e dá para colocar íconezinho, dá para fazer tudo bonitinho, igual todas as outras extensões que eu tenho instaladas aqui. Inclusive eu tenho a própria MetaMask aqui, né? MetaMask está aqui. Enfim, dá para a gente fazer todas essas coisinhas bonitas aqui, de colocar uma senha de backup, né, de proteção, por aí vai. Nessa mesma extensão. Então essa aqui é a tela de options, ok? Aqui eu estou falando qual é a versão mínima que precisa para a extensão funcionar, né, de acordo com os recursos que eu preciso aqui. E eu tenho que passar aqui uma política de segurança, né, para mim conseguir colocar códigos JavaScript dentro dos HTMLs inlines, caso eu queira, né. Na real, eu até tirei todos, porque no começo, quando você está escrevendo, é melhor você fazer o script direto no HTML e depois você passa para um arquivo e tal. Mas aí, como isso aqui estava dando problema, eu até tirei e vou tirar essa parte daqui. Então, ok, esse aqui é o manifesto JSON, relativamente simples, né? Já está disponível lá no nosso GitHub, tá? Aqui no GitHub do André Ferreira, se você acessar, inclusive eu estava olhando aqui os smart contracts da USM, né? Também foi eu que criei. Se você olhar aqui no meu GitHub pessoal, nós temos aqui os repositórios dessa brincadeira. Então a gente tem aqui a Wallet Extension,
temos a blockchain rudimentar, né? E temos aqui agora os smart contracts, né? A gente vai implementar, eu até tinha falado nos vídeos anteriores, falando assim, cara, pô, será que vai valer a pena a gente implementar o sistema de smart contracts dentro da nossa blockchain rudimentar? Eu falei assim, cara, vamos topar o desafio, não é tão difícil assim, e eu estou usando o Solidity, né? Que é a mesma linguagem do Ethereum, é a linguagem do Ethereum, foi criada pela equipe do Ethereum para a criação de smart contracts, e a gente já tem aqui nosso primeiro scriptzinho que vai ter um vídeo específico falando sobre smart contract. Esse vídeo vão ser, eu acho que, 2 partes, tá? Uma falando como é que a gente gera o bean code do smart contract, né? E depois a gente consolidando esse smart contract dentro da nossa blockchain e podendo interagir com esse smart contract por meio de interfaces. E a gente vai usar o projeto da EVM, né, que é Ethereum Virtual Machine, para poder rodar esses smart contracts e fazer todos os processos que a gente quer. Inclusive, eu peguei o contrato aqui de NFT da USM, né? Exatamente, eu tenho que até mudar aqui, que ainda está com o USM NFT. Então, esse aqui é o smart contract da USM, que eu copiei e colei aqui. Também os smart contracts da USM estão liberados lá, de todos os smart contracts que eles têm, tem vários, né, de marketplace e tal. Quem tiver curiosidade, acessa lá, procura aqui, ó, USM Games. E tem bastante coisa que... Opa, aqui. Vou ver aqui, USM só. Ué, tá achando? NFT, blá, blá, blá. Enfim, eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é github.com/usmgames. Não sei porque que não estava achando, né? E aí a gente tem esse repositório chamado Public Smart Contracts. Aqui eu estou usando o Hard Hat, como eu tinha falado, né? E aqui estão todos os nossos smart contracts, de loot box, de loteria, de rewards, staking, os tokens, né? A gente tem mais de um token, então tá tudo aqui. E os scripts de marketplace também estão aqui, né? Esse script de marketplace deu um trabalho porque ele não segue um padrão, né, de RC, é um script separado, e durante os vídeos aí eu vou explicando e mostrando como é que é a implementação desses caras. Ok, então voltando aqui para o nosso código, primeira coisa que eu precisava fazer, né, é uma forma de poder pegar a carteira ou criar uma carteira nova. Então, quando você entra a primeira vez na MetaMask, você tem a opção lá de poder importar uma carteira que você já tem ou criar uma carteira nova, né? Então, eu fiz um código HTML bem simples, não tive o trabalho de deixar isso bonito, né? Nem nada do tipo. Então, eu criei um código HTML bem rudimentarzão mesmo. E aqui eu estou usando de novo a nossa biblioteca Ethers, tá? Só que nesse caso eu baixei lá numa CDN a versão V3 dela para JavaScript, o browser, né? Então eu adicionei ela aqui no projeto. É melhor, tá, no meu ponto de vista, você baixar o código e mandar junto da extensão do que solicitar externamente. Por questões de segurança, o Chrome tem uma série de exigências quando você está tentando acessar um JavaScript externo, né? Então eu baixei aqui tanto a Ethers aqui quanto a SHA1, que até vou precisar mexer nisso aqui depois, porque a gente mudou no último vídeo, né, de SH1 para SH256, então esse SH1 aqui a gente vai precisar depois alterar ele. Mas aqui no Options HTML eu tenho, né, vou pegar aqui a interface para a gente conseguir ver, eu tenho aqui um input para validar essa carteira aqui que está aqui em cima. Então a pessoa pode vir aqui e digitar, né, essa frase de segurança aqui e mandar validar. E aí essa carteira aqui passa a ser a carteira principal. Eu não fiz um suporte a múltiplas carteiras, então aqui você só pode fazer isso com uma carteira só. Se eu escrever aqui, como eu já tenho a minha carteira aqui cadastrada, ele vai sobrescrever essa carteira, então você vai perder o registro da carteira anterior, por isso que você tem que guardar o menanome key ou a private key, né? E eu criei um outro campo aqui para fazer importação de uma wallet pré-existente. Então, por exemplo, aqui a gente está com a carteira principal da rede. Se eu chegar aqui no README e pegar, por exemplo, a carteira do minerador, que é essa private key, no caso ali eu botei o menanome, né? E mandar dar um import aqui, ele vai mandar importar. E aí, quando eu clicar aqui,
já não é mais a carteira principal, agora é a carteira do minerador que está com 260 moedas. Então, vocês já perceberam que mudou. Se eu quiser voltar, né, eu tenho que voltar aqui em opção, pegar aqui a carteira que estava originalmente, mandar importar essa carteira, e aí sim a gente volta para a carteira original, que é a final 462. Aqui é a final 462. Então, o sistema de importação está funcionando filé. Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática, né? O Options, ele tem um arquivo HTML, ele tem um arquivo CSSzinho bem simples, e ele tem um arquivo aqui .js, né? Então aqui dentro do .js eu tenho aqui essa função para criar o wallet, exatamente a mesma função que a gente usou lá no client.js, aqui no wallet create, né? Então ele chama lá o Ethers wallet e manda criar uma carteira randômica, e manda essa carteira randômica, que é aquela que aparece os menanomics ali, né? Eu tenho uma função aqui, aí aqui eu faço um monte de bind dos botões ali, né? Para validar o wallet, para importar e tal. Aqui, essa função de salvar o wallet, então, tanto quando a gente valida, ou quando a gente importa, ele vai salvar no local storage, então eu dou um chrome.store.local set. Eu acho dificílimo, não sei por que é tão longa essa sintaxe aqui, mas ok. E aqui, essa sintaxe exige que a gente manda um objeto, que a gente pode salvar várias coisas ao mesmo tempo, né? E aqui, no caso, eu estou falando que eu estou salvando uma wallet, e essa wallet eu dou um stringify aqui nessas informações, independente se é importação ou validação, né? Então aqui eu crio uma carteira nova, aqui eu salvo a carteira. Ok. Então aqui, validação. Então, quando eu quero pegar aquela frase que está ali e só validar, eu vou pegar o input e vou verificar se esse input é compatível com a carteira temporária que eu criei lá no começo do código, tá? Se essas duas frases forem compatíveis, forem iguais, ele vai chegar, vai salvar a carteira, né? E vai limpar o input que eu escrevi ali, que eu validei a conta, e vai me mandar um alerta falando, ó, a carteira está validada. E ele pega aqui e fecha a janela, né? Bem simples. Caso o menanomic não esteja exatamente igual à carteira que foi gerada randomicamente, ele vai falar que está inválido. Bem simples, né? No caso de importação, é um pouco diferente, né? Eu também puxo o input ali da importação. No caso da importação, existe uma função do Ethers, que é lá, em vez de aqui no caso de criar uma carteira random, você bota lá random wallet, né? Mas tem essa outra funçãozinha que chama from menanomic. Então eu posso passar o menanomic para Ethers e ela me retorna a private key, né? E o address da carteira. Então aqui eu passo as informações que eu coloquei na parte de importação, monto a nossa estrutura, nosso objeto exatamente como eu monto quando eu crio, quando eu valido, né? Salvo essa carteira, limpo o input e dou o alerta aqui falando que a carteira foi importada com sucesso e fecho a tela, ok? Caso eu não consiga fazer, caso o input esteja vazio e tal, ele dá o alerta que não foi possível, né? Deu problema na hora de importar. Ainda poderia colocar kit com try-catch, porque essa função aqui pode dar erro. Se você colocar um menanomic inválido, né, vai dar erro. Poderia colocar um try-catch aqui, mas vou deixar por enquanto desse jeito aqui mais simples, tá? Então aqui, basicamente, nós temos essas funções aqui nesse arquivo options aqui, HTML e JavaScript, beleza? Aí agora a gente vai passar aqui para essa parte do pop-up, né? Como é que eu fiz para poder pegar a minha address aqui e colocar o meu saldo na minha carteira, né? Lembrando, o nosso saldo está lá na blockchain, né? A nossa aplicação ela não tem como saber qual é o saldo se ela não requerer lá no nosso servidor que tem as informações da blockchain, né? Então vamos aqui no HTML primeiro. Então eu fiz um HTMLzinho simples também, não tem nada demais. Isso daqui ignore, por isso que é só um teste para ver como é que vai ficar encaixadinho ali no layout. E aqui eu coloquei o SH1, o Ethers e o popup.js, que é esse cara aqui.
Então aqui no popup.js, a primeira coisa que eu faço, eu verifico se dentro do meu local storage eu tenho um wallet, né? Preciso saber se eu já tenho uma wallet pré-configurada. Se eu não tiver, aí eu chamo esse cara aqui, que é o Open Option Page, que é uma função do Chrome Extension para poder puxar justamente aquela página de configuração, tá? Então, se eu não tenho a carteira configurada, eu preciso configurá-la primeiro. Então, se eu clicar, a primeira vez que eu instalei essa extensão, se eu clicar lá no íconezinho, ele vai me jogar para a página de configuração. Depois que eu configurei, aí sim ele vai abrir o pop-upzinho. Se eu já tenho essa carteira configurada, aí o que eu preciso fazer? Eu preciso puxar o meu balance lá no servidor, né? Então aqui eu jogo a address da carteira, né? Eu criei lá no HTML um cara aqui com o ID address, né? Então aqui eu jogo para aparecer o número da minha carteira e eu vou fazer uma requisição para o meu servidor solicitando o saldo da carteira, né? Então, se vocês lembram, a gente criou aqui dentro de server uma rota, né, no Express, que é o /balance/wallet. Então aqui eu recebo o ID da wallet, verifico se no meu state possui essa wallet, e aí eu devolvo como resposta o quanto de saldo que aquela carteira tem. Beleza? Bem simples, né? E aqui eu faço essa requisição passando o address. O servidor me responde. Quando ele me responde, eu vou lá e faço um parse, que esse cara vem em JSON, né? E aí eu estou usando aqui um cara chamado Fetch API, que tem suas formas de fazer. E a requisição vai assim, né? Funcional. E aí você pega aqui o balance da carteira e eu só coloquei esse toLocate string para conseguir formatar a nossa moeda. Então ele coloca os pontos ali nas casas decimais e por aí vai. É bem bacana essa funçãozinha do locate aqui, que você pode colocar em vários padrões diferentes e tal, né? Antigamente no JavaScript a gente precisava importar algum tipo de biblioteca de formatação e tal. Então esse cara aqui, esse trecho de código é que faz eu aparecer minha carteira ali, qual carteira que está plugada e o meu saldo. Beleza? Beleza. Aqui embaixo eu já comecei a brincadeira do transfer, né? De fazer transferência. Então comecei a fazer aqui o evento de clique, pegar para qual carteira que você quer mandar e qual o valor, né? E aqui eu já comecei a importar aqui as mesmas funções que a gente está usando lá no client, só que agora eu preciso mudar essa configuração aqui, porque eu já não estou mais usando o SH1, eu preciso usar o SH256, e depois eu vou fazer a função de assinatura dessa TX, porque quando eu mandar para o meu servidor da blockchain, eu preciso validar essa transação antes de consolidar a transferência. Depois eu preciso pegar, quando eu mandar o TX, ele vai me retornar o ID, né? O ID dessa transação. E aí eu preciso ficar pingando lá no servidor para saber se o status daquela transferência, daquela transaction, ela foi alterada, se foi finalizado ou se deu falha, né? E então assim, eu vou criar uma função para poder fazer essa verificação, ficar mandando essa solicitação lá para ver como é que está o status daquela transação e tal. Então assim, na essência, obviamente que o projeto da MetaMask é muito mais complexo do que isso, porque você pode importar smart contracts, você pode fazer uma série de outras coisas, você pode se plugar em outras redes e tal. Então esse aqui, como o nome do projeto é rudimentar, é simples, é só para entender o conceito de como é que esses caras funcionam. Como que funciona uma blockchain, como é que funciona a MetaMask, como é que funciona o smart contract e por aí vai. Então eu acredito, né, que já deu para entender mais ou menos como é que funciona a MetaMask. A MetaMask ela vai ter uma interconexão com a rede por meio de HTTP ou WebSocket, né, essas interfaces, e ela vai ter uma série de funções internas e vai saber como que é o tipo de informação que ela precisa mandar, como é que ela recebe essas informações e ela processa de forma visual. Então, se você está pensando em fazer sua própria carteira, tipo a MetaMask, igual o X Infinity tem lá a carteira da Ronin,
né? Para quem não sabe, a rede Ronin é uma sidechain da Ethereum, então a carteira Ronin nada mais é do que uma, entre aspas, cópia da MetaMask, adicionando os recursos necessários para o Axie Infinity, para ficar bonitinho ali, né? Mas ele assina as transações também na sidechain, faz uma série de outras coisas e tal. É mais ou menos a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, mas aqui está de uma forma mais rudimentar. Obviamente que se eu fosse fazer uma carteira em produção, seria muito mais complexo que isso, porque eu colocaria framework visual, talvez um view para facilitar a nossa vida, né? Teria muito mais coisas aqui, mas como é só uma prova de conceito, eu estou simplificando ao máximo o entendimento. Cara, se você está gostando aí do conteúdo que eu estou fazendo sobre blockchain, sobre a E3, ou até das minhas reflexões ali, cara, compartilha aí, ajuda o canal, passa aí para seus amigos que são programadores, ou até mesmo quem não é programador e está querendo entender tecnicamente, né, como é que funciona todo esse ecossistema de blockchain. Eu acredito, né, honestamente falando assim, que eu estou tentando passar de uma forma bem explicativa cada passo, sem me aprofundar tecnicamente demais na linguagem, né? Eu não estou criando códigos extremamente complexos que ficam ilegíveis e tal. Então, como a gente está fazendo isso passo a passo, aqui explicando passo a passo cada função, o que cada coisa faz, até uma pessoa que não é programadora vai entender esse processo, acredito eu, né? Pode ter uma coisa ou outra ali que a pessoa não vai entender uma terminologia, e aí cabe a cada um de vocês, né, obviamente, procurar lá no Google, o que é um array? O que é uma condicional aqui? Como é que é uma função? Como é que é uma classe? E aí vocês vão, consequentemente, entender também como é que funciona uma linguagem de programação. E, particularmente, para todo mundo que me pergunta, eu acredito que o JavaScript seja uma das melhores portas de entrada, vamos dizer assim, para a programação, porque ele é simples, tem várias formas de você codar em JavaScript, né? E o entendimento não fica tão complexo assim. Mas óbvio que programação assim, é igual jogar poker. Você aprende em 5 minutos e fica o resto da vida aperfeiçoando para ficar bom, né? Eu vou ficando por aqui. Editor, bota aí as nossas redes sociais aí pra galera poder seguir a gente. Eu criei um Twitter para começar a postar algumas coisas sobre cripto, né? Quando vem alguma notícia legal e tal, vai estar aqui na link da descrição. Não lembro direito qual é, né, o arroba lá que eu coloquei, mas deve ser alguma coisa desse tipo. Eu lembro que eu tinha o André HRF, mas sumiu aí também. Então eu usei o mesmo que é do meu Git, né? Pra ficar mais ou menos parecido ali. Conteúdo, galera, andreferreira.com.br. E eu acho que é isso. Valeu, tchau!